Bom, então, bom dia a todos, né? Hoje a gente vai, então, começar com o nosso seminário previsto, que é da Linit. Ela vai falar sobre uma parte que foi a dissertação de mestrado dela, e o tema que ela está tratando hoje, ele vai ter continuidade com uma apresentação do Bob, da UFRJ, no próximo seminário, daqui a 15 dias. E, coincidentemente, como mexe com a questão da saúde, né, a gente lançou a pílula da Lígia Bahia, né, que fala sobre o SUS e tal. Então, a gente conseguiu assim concentrar algumas atividades em torno, mais ou menos, do mesmo tema, que é a economia da saúde. Mas aí eu passo, então, a palavra para a Linit. Linit, bem-vindo, obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, para você começar. Está aparecendo? Sim. Tá. Então... Bonita esse... Divide com a gente para esse ficar o oficial, Linit. Bonito. Mas esse foi o que o Edu fez. Novo? Não. Faz tempo que o Edu fez esse. Que tosca, eu estou usando o antigo ainda. Depois manda de novo no grupo para ter salvo. Bem, então eu queria primeiro agradecer, né, por poder estar apresentando aqui o capítulo 3 da dissertação. Enfim, os comentários, os debates aqui sempre são muito construtivos, então acredito que, né, os comentários, sugestões, críticas vão ajudar muito para os trabalhos futuros, né, que vão vir dessa dissertação. Bem, para a gente começar logo, o objetivo da dissertação, então, foi investigar se o avanço, né, da financiarização e da mercantilização da saúde no Brasil foi respaldado pelo Estado e pela condução das políticas do período. Né? O foco da dissertação é a partir dos anos 2000, mas nesse capítulo 3, né, que é o que eu vou apresentar aqui hoje, ele vem um pouco antes, né, ele vem desde a instituição da saúde enquanto direito da sociedade devido ao Estado, com a Constituição de 88, né, porque antes disso a saúde pública era voltada só para os trabalhadores do mercado de trabalho, inseridos no mercado de trabalho formal. É importante discutir essa trajetória desde, né, da instituição da saúde enquanto direito, porque assim é possível observar que, apesar da saúde ter se tornado um direito social, isso ocorreu sem que houvesse, né, uma definição clara acerca de como ocorreria o financiamento da saúde pública, né, e, por um outro lado, também a saúde, o sistema de saúde privado nunca foi nem revogado, nem desestimulado. Então, o capítulo foi dividido em 4 sessões. A primeira fala sobre o crônico subfinanciamento, histórico subfinanciamento da saúde pública. A segunda fala sobre o insuficiente gasto público com saúde do Brasil. E a terceira indica um avanço da financiarização do setor de saúde, discutindo que isso pode ser feito de um avanço da financiarização do Estado. E a quarta introduz, né, as políticas de austeridade nessa análise, argumentando sobre os efeitos, né, que a recente agenda de austeridade pode ter sobre o setor de saúde. Então, dessa forma, foi buscado analisar os efeitos que a adoção das políticas adotadas nesse período tiveram sobre a efetivação do direito da saúde enquanto direito, né, verificar o avanço da mercantilização como indicando, né, um crescente processo de financiarização do setor, e destacar os efeitos negativos que a instituição de uma agenda de políticas de austeridade por um longo período pode ter. Então, indo para a primeira sessão, no período que se segue desde a Constituição, a saúde pública ela é caracterizada pela tensão permanente entre os princípios da contenção de gasto e da construção da universalidade, né? O sistema de saúde público ele é construído em meio à propagação da agenda neoliberal, né, ali
década de 90, final da década de 80 e 90, início da década de 90, que redefine o papel, né, das políticas sociais. Não demora para o Brasil entrar nessa onda neoliberal, já com o primeiro presidente eleito democraticamente após o período ditatorial, adotando uma agenda de políticas de arcabouço neoliberal que redefine o papel das políticas sociais, substituindo as políticas universais por programas residuais, com controles e condicionalidades, então, portanto, focalizada, prevalecendo as transferências monetárias em detrimento da oferta desmercantilizada, né, pelo Estado. Dessa forma, o subfinanciamento ele se torna uma constante, né, expressando, então, a contradição, né, entre um sistema de seguridade universal e uma agenda de políticas neoliberais. Sobre a problemática do financiamento, 3 pontos merecem destaque. O primeiro é a desvinculação das receitas da União, que possibilitou que 20% do total de impostos e contribuições federais que eram destinados à Seguridade Social fossem utilizados de acordo com conveniências políticas, inclusive pagamento de juros da dívida, e que isso aconteceu antes mesmo de se definir como ocorreria o financiamento do SUS. Né? Então, antes de ser definido como a saúde pública seria financiada, 20% do total dos recursos destinados para esse financiamento já podiam ser desvinculados, né, e utilizados para outros fins. Essa desvinculação ela existe até hoje, sendo que em 2016 né, ela foi ampliada para 30%, né, com validade, né, sendo prorrogada até 2023. Sobre a CPMF foi criada em 97 com o objetivo de ampliar, né, os recursos destinados para o setor de saúde. Só que, apesar do objetivo ter sido, né, ampliar esses recursos, na prática, a CPMF atuou somente como estabilizadora, só manteve estável o financiamento, porque com a CPMF, depois que a CPMF foi criada, os recursos vindos de outras fontes foram reduzidos, como a do CONFINS e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de forma que a CPMF não representou um avanço e uma ampliação dos recursos destinados à saúde, né, só manteve estável o financiamento da forma que, né, vinha ocorrendo. Só com a emenda constitucional número 29 de 2000, que traz uma certa estabilidade para a questão do financiamento, porque ela define os montantes mínimos a serem aplicados pela União, pelos Estados, Distrito Federal e pelos municípios nas ações de serviços de saúde pública. Só que, apesar de, né, obviamente, ter representado um avanço para o SUS, a emenda não foi suficiente para garantir a universalidade, porque as constantes pressões sobre a redução dos gastos públicos inevitavelmente tiveram efeito, né, sobre a consolidação dos direitos sociais. Né? É importante pontuar que essa emenda, além dela ter sido lenta, né, porque ela ocorreu 12 anos após a instituição da saúde enquanto direito, a regulamentação da emenda foi igualmente lenta, ocorrendo 12 anos depois, só em 2012, né, e essa regulamentação, apesar de também ter sido importante, é claro, mas ela não avança na questão do financiamento, porque ela não expande a alocação dos recursos do SUS, mantém a mesma regra do piso que já era estabelecida para as 3 esferas do governo, né? Então não foi suficiente, não foi capaz, né, de garantir a construção da universalidade. E nesse meio tempo é perceptível que a construção do sistema de saúde pública universal não foi uma prioridade dos governos. Bem, então, o arcabouço de políticas que foi seguido pelos governos após a promulgação da saúde enquanto direito atuou como um obstáculo, né, para que o Brasil, de fato, construísse, né, um sistema de saúde público e universal. Né, a política macroeconômica seguida nos anos 2000, assim como a que, né, vinha sendo seguida no período anterior, tinha como objetivo central a elevação, né, a obtenção de elevados superávites primários e o cumprimento de metas de inflação, né, com constantes pressões sobre o gasto público em vista a garantir, né, esses resultados requeridos pelo tripé. Né, e isso, inevitavelmente, teve efeito sobre a efetivação, né, dos direitos sociais. No que diz respeito à saúde, o subfinanciamento e o contingenciamento, eles se tornam regulares. Esse fator, somado aos incentivos do governo
né, à saúde privada, eles impuseram obstáculos, né, à universalização do acesso à saúde. Bem, então, a prevalência de um arcabouço de políticas sociais focalizadas durante os anos 2000 foi acompanhado por inovações no setor privado de saúde. Nesse período, duas estratégias principais de alavancagem foram utilizadas pelas empresas do setor suplementar. A primeira delas foi a abertura do capital na Bolsa de Valores, em que as empresas passaram a se expandir, né, através da abertura de ações, debêntures, de associações com bancos de investimento e empréstimos internacionais, né, marcando, então, o início da transformação de um direito social de um ativo financeiro que passa a integrar o portfólio dos investidores internacionais. A outra foram os planos acessíveis, assim, com a ascensão dos setores antes excluídos do mercado de consumo, novas demandas e possibilidades de expansão foram criadas para o mercado privado, o que estimulou a reorganização da oferta dos planos de saúde, criando esses planos acessíveis, né, que são planos de baixo custo e de cobertura restrita. Essa foi uma inovação importante na área comercial das empresas que atuam no setor suplementar de saúde, uma vez que esses planos acessíveis eles não asseguram a cobertura mínima que foi imposta pela lei que regulamentou a atividade dos bancos, da oferta dos planos de saúde. Ou seja, então, apesar dos beneficiários desse tipo de plano ter um convênio médico privado, né, os serviços e tratamentos de alto custo, eles continuam a ser providos pelo SUS, né, por causa da baixa cobertura do plano e do elevado custo, né, que os tratamentos que demandam altas tecnologias e, né, tratamentos mais complicados, no geral, têm. Dessa forma, o setor privado foi capaz de garantir os ganhos de escala sem ameaçar a rentabilidade, porque a oferta privada ela foi respaldada pelo Estado, né, que cobre, então, os serviços que esses planos eles se negam a prestar. Dessa forma, a insuficiência do SUS, frente à insuficiência do SUS, o estímulo do governo ele vai na direção de ampliar, né, os espaços de valorização do setor privado, ao invés de fato, resolver a origem, né, do problema, que é o subfinanciamento da saúde pública. Né? Com essas duas possibilidades, né, de novas possibilidades de alavancagem, as empresas encontraram, né, novas opções, né, de revalorização, as grandes empresas podendo, então, abrir o capital na Bolsa de Valores, e as empresas de menor porte que não tinham como abrir o capital na Bolsa de Valores passaram a ofertar esses planos acessíveis, né, que são esses planos restritos. Também teve incentivo do governo federal à saúde privada através das linhas de financiamento do BNDES, direcionada, né, aos serviços assistenciais públicos, filantrópicos e privados e indústrias de saúde. A despeito da existência do SUS, a maior parte dos recursos do BNDES não foi destinado ao aprimoramento e fortalecimento do setor público, enquanto as unidades públicas receberam 15,5% dos recursos entre 2002 e 2017, a maior parte dos recursos disponibilizados no período foi destinado à construção, ampliação e reforma de hospitais filantrópicos privados, 31%, e privados, né, com 26%. As unidades filantrópicas que integram a rede do SUS aportaram 11,2% dos recursos. Ou seja, apesar do crônico subfinanciamento do SUS, né, da saúde pública, os estímulos à medicina privada não foram nem revogados, nem deixaram de ser estimulados. Indo para o gasto público, para a questão do gasto público em saúde, a gente tem que o elevado gasto tributário com saúde, ele acaba incentivando também o consumo de saúde privada. Nem mesmo com o fim da CPMF, que acaba em 2007, né, e, consequentemente, um agravamento do financiamento do SUS, as desonerações foram suavizadas. Né? O estudo do professor Carlos Ocquer Reis, ele constata que, em 2005, houve um crescimento real da renúncia fiscal, que superou a expansão do gasto público em saúde, que se sustentou até 2009. Estima-se que, a preços médios de 2013, o gasto tributário em saúde foi de aproximadamente 230 bilhões, de 2003 a 2013, né? E a partir do estudo do professor Ocquer Reis, pode-se afirmar que a renúncia fiscal associada ao gasto com plano de saúde contribuiu em torno de 10,69% em 2003 e 9,18% em 2011 para o resultado do faturamento do setor de plano de saúde.
né, evidenciando, então, a atuação do Estado enquanto estimulador da expansão do setor privado de saúde. Ou seja, né, apesar do Brasil dispor de um sistema de saúde público universal que é assegurado constitucionalmente, né, a mercantilização da saúde e também o subfinanciamento do SUS avançou no decorrer dos anos com o apoio do Estado. Bem, desde o início, né, desde a criação do SUS, a questão do financiamento público é um problema, mas apesar dos estrangulamentos que o financiamento do SUS sofreu, o acesso à saúde foi ampliado. A proporção de pessoas que consultaram médicos entre 2003 e 2003 aumentou de 55% para 71,2%. Contudo, a maior procura por serviços públicos de saúde ocorre em concomitância com a maior procura por alternativas de assistência à saúde privada. Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que, apesar da despesa do governo geral em saúde ter aumentado, né, durante o tempo, o crescimento mais significativo foi, né, das despesas privadas com saúde. A pesquisa especial realizada pelo IBGE evidencia, né, que, apesar da existência do SUS, a participação das famílias na despesa com consumo final de bens e serviços de saúde é mais significativa do que a despesa do governo. Como mostra esse gráfico, o consumo final de bens e serviços, a despesa com consumo final de bens e serviços de saúde do Brasil passou de 8% do PIB para 9,2% do PIB entre 2010 e 2017, só que o aumento das famílias foi mais significativo, passando de 4,4% para 5,4%, enquanto o crescimento do governo foi mais tímido, passando de 3,6% para 3,9% no período. Realizando comparações internacionais, é possível observar que, apesar da despesa corrente do Brasil, a despesa pública e privada, com saúde, como proporção do PIB, ser próxima ao de demais países em que a saúde também, que também dispõe, de um sistema de saúde pública, enfim, que é próximo, o gasto as despesas do Brasil são próximas às de outros países que possuem, Os dados da OMS, eles indicam que, em 2018, a despesa corrente com saúde do Brasil, como proporção do PIB, foi próxima de países como a Espanha, Portugal, Reino Unido, Canadá, Suécia e Cuba, que também são países que dispõem de um sistema de saúde público. Só que, quando a gente olha para o gasto, para a despesa per capita corrente em dólares internacionais, a gente percebe que o gasto do Brasil é inferior se comparado com demais países que também possuem um sistema de saúde pública, fazendo com que o perfil das despesas do Brasil se assemelhe ao de países que não dispõem de um sistema público de saúde, evidenciando, então, que o gasto brasileiro com saúde é insuficiente para que o SUS atue de acordo com as suas diretrizes, garantindo, então, a universalidade, equidade e integralidade no acesso. O Brasil ainda possui uma despesa privada com saúde muito elevada, se for comparado com os demais países que também têm um sistema público de saúde, e a despesa privada de saúde é até mais elevada do que a se comparado com outros países que nem têm um sistema público de saúde. Se a gente for comparar aqui com o Chile, com os Estados Unidos, com o México, a despesa privada do Brasil ela é mais significativa, apesar do Brasil ter o sistema público de saúde e esses países não. Isso, então, evidencia o subfinanciamento do sistema público de saúde, e o seu efeito em impelir a população para o setor privado. Com efeito, o subfinanciamento da saúde pública, por um lado, e o excesso de incentivos governamentais para o mercado privado de saúde, por outro, contribuem para que a participação do gasto total no gasto total com saúde seja... Não, para a participação do gasto público no gasto total com saúde seja menor que o gasto privado, transformando o Brasil num único país com sistema universal de saúde, onde o gasto privado supera o gasto público. O estrangulamento da provisão pública somado aos estímulos do Estado à oferta privada, então, tem efeitos sobre a renda familiar, uma vez que as famílias passam a procurar no setor privado os serviços antes garantidos pelo Estado.
De fato, a pesquisa de orçamentos familiares, a POF, indica que a parcela da renda familiar, né, destinada a despesas com assistência de saúde, planos de seguro de saúde, aumentou, né, evidenciando, então, um avanço, né, da mercantilização da saúde. A pesquisa especial do IBGE mostra que, enquanto o consumo do governo com bens e serviços de saúde público e privado apresentou um crescimento real acumulado de 16,4% entre 2010 e 2017, o consumo final de saúde privada das famílias cresceu 48,7%. A pesquisa também indica que o principal gasto com saúde das famílias em 2017 foi referente à saúde privada, que correspondeu a 66,8% do total das despesas com saúde. Em relação ao consumo de saúde privada, a Pesquisa Nacional de Saúde evidencia as disparidades, né, no acesso à saúde. Em 2013, 65,7% das pessoas que ficaram internadas em hospitais utilizaram o SUS, e grande parte dessas pessoas se declararam de cor preta e parda, assim como, em sua grande maioria, eram pessoas sem instrução ou com ensino fundamental, da população que tem menor renda, evidenciando, então, qual que é a parcela da população que mais depende do sistema público de saúde e, portanto, também qual que é a mais afetada, né, pelo subfinanciamento. No que diz respeito ao acesso a planos de saúde, médicos e odontológicos, 28% da população possuía planos de saúde em 2013, e destes, 68,8% possuem ensino superior completo, e a menor participação era das pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto. Assim, a gente percebe aquilo que a professora Lígia Bahia identifica como os novos requerimentos à expansão da privatização da saúde que foram impostos à democratização, né, que é a construção de uma narrativa que parte de dois pressupostos, né, o sistema público sendo voltado exclusivo, né, para as pessoas mais pobres, que não pagantes, que não tem como pagar o sistema privado, e da superioridade, né, da eficiência e da qualidade da administração de fundos coletivos e estabelecimentos de saúde por agentes privados. De fato, mais de 2 décadas depois da instituição da saúde enquanto direito, é possível perceber que, com o subfinanciamento do SUS, o serviço de saúde, especialmente no que diz respeito aos tratamentos e assistências mais básicas, se tornou mais direcionado para a população de menor renda, né, que geralmente é aquela que tem que não tem instrução ou que tem ensino fundamental incompleto, como indica a Pesquisa Nacional de Saúde. Bem, passando para a questão da financiarização, a financiarização do Estado é amplamente definida como a mudança na relação entre o Estado e os mercados e práticas financeiras. Aqui a gente buscou delinear algumas particularidades desse processo no Brasil a partir da análise de uma das formas pela qual a financiarização pode vir adentrar o Estado, que é a partir da transformação, né, dos serviços que compõem as políticas sociais em ativos financeiros. Bem, então, mesmo que a privatização da saúde não tenha se concretizado, a mercantilização da saúde avança. O não questionamento de um direito social somado, né, às crescentes renúncias de arrecadação fiscal nesse setor, acabaram estimulando, né, o investimento privado no setor de saúde. Com o subfinanciamento da saúde pública e, consequentemente, a incapacidade, né, do setor a incapacidade do setor se estabelecer, né, enquanto um sistema de cobertura universal de fato, fez com que parte da demanda, né, pelas ações de serviços de saúde fossem direcionadas para o setor privado. Bem, então, a combinação, né, do atrofiamento do Estado, que impossibilita um financiamento suficiente para que o sistema público de saúde, de fato, seja universal, né, com o avanço da financiarização, que, por sua vez, possibilita a construção de novos arranjos de estrutura financeira para minimizar os riscos dos investimentos dos desenvolvedores dos projetos de desenvolvimento, faz com que as áreas estratégicas da infraestrutura social e urbana se tornem interessantes
para investidores privados, né, que encontram nesses espaços, né, nessas áreas, nesses serviços tradicionalmente ofertados pelo Estado, novos espaços para revalorização dos ativos. Então, o crônico subfinanciamento do setor público, os crescentes incentivos do governo ao setor privado, a maior demanda por serviços de saúde privado e o avanço da financiarização faz com que esses setores se tornem, né, mais interessantes para os investidores privados. Consequentemente, as professoras Leona Lavinas e Denise Gentil constatam que o valor de mercado das empresas de planos de saúde seguradoras passou de 12,2 bilhões em 2002 para 40,4 bilhões em 2015. Né, uma tendência de expansão que não é linear nem com o crescimento da renda per capita, nem com a ampliação do consumo das famílias. Né, por esse motivo, os autores argumentam que a temática da privatização não é mais suficiente para explicar essa transferência de responsabilidade do Estado para o setor privado, porque com o avanço da financiarização, argumentam que a provisão desses serviços ela passa a ter como meta prioritária também a maximização do lucro dos acionistas, né, que em sua maioria corresponde a investidores que são distantes e alheios à prestação desse serviço. Né, então, portanto, assim, se for considerar que eles são distantes e alheios à prestação do serviço, né, e também que os interesses, né, dos investimentos financeiros, eles têm um horizonte de curto prazo, né, então esse tipo de investimento ele está descolado, né, de qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Os professores Miguel Bruno e Ricardo Café defendem que a redução substancial da oferta pública dos serviços fundamentais à população é um reflexo do processo de financiarização em curso no Brasil, que possibilita a criação e ampliação de nichos de mercado de interesse do setor bancário e financeiro privado. Como consequência, a gente tem uma financiarização de muitas vias, digamos assim. Por um lado, a gente tem a financiarização das massas, né, um processo em que a financiarização atinge a vida da população ao transformar os direitos sociais em bens trocáveis e comercializáveis. E, por um outro lado, a gente tem a financiarização das políticas sociais, que, por sua vez, indica um processo de financiarização do Estado ao possibilitar, né, a transformação de um serviço público em ativo financeiro definido por risco e retorno. Essa é uma das faces mais perversas do aprofundamento do processo de financiarização, a transformação de um direito social em ativo financeiro, mercantilizando uma área da infraestrutura social que deveria ser garantida pelo Estado conforme, né, a Constituição. Além da mercantilização de um direito por si só ser uma questão, né, problemática, o maior protagonismo do setor de saúde privada é ainda mais grave se a gente considerar que os objetivos perseguidos, né, pelo setor privado são diferentes dos objetivos perseguidos pelo setor público. Né, o setor privado ele é incapaz de ter objetivos sociais ex-ante devido à sua lógica e natureza mercantil voltada, né, para o lucro e para a valorização dos capitais. Então, o objetivo da oferta privada não é a provisão de qualidade e a garantia do acesso, né, aos serviços, mas sim o lucro que tal investimento resulta, né, de modo que os efeitos sociais derivados desse tipo de investimento, eles são os resultados necessários para a atividade de produção e de oferta, né, desses serviços. Né? Então, o setor privado ele tem objetivos sociais ex post, né, como se fosse como um efeito derivado, não como um efeito intencional de fato. Né? O Estado é o único agente econômico capaz, né, de ter esses interesses sociais ex-ante devido à sua natureza não mercantil, né, que o setor público tem. Né? Desse modo, então, a questão da privatização da saúde, por si só, é uma questão preocupante, se a gente considerar principalmente a grande desigualdade de renda e social que o Brasil tem, mas a financiarização da saúde traz um agravante, né, porque a lógica por trás do serviço privado deixa de ser unicamente a lógica da oferta privada, né, e passa a introduzir também a lógica da maximização do lucro dos acionistas, já que
o setor está inserido na lógica financeira. O processo de financiarização da saúde, então, avança com a possibilidade da abertura do capital na Bolsa de Valores, a partir de 2004, que permitiu que as empresas que atuam no setor de saúde se envolvessem em práticas, né, e adotassem, tivessem uma lógica financeira. A fim de analisar com um pouco mais de detalhe esse processo, né, a gente analisou as ofertas dos títulos imobiliários das empresas do setor de saúde, que tinham capital aberto e que estavam ativas na CVM no ano de 2020. Essa tabela, ela tem as informações das ofertas realizadas no âmbito da instituição da CVM número 400, que consiste na oferta tradicional, né, dos valores imobiliários, que tem um custo mais elevado de manutenção e que as empresas precisam cumprir uma série de condicionalidades e requisitos para realizar as ofertas, e essas ofertas são voltadas para o público geral, com um número irrestrito de investidores, e também da ICVM 400, uma oferta com uma dispensa automática de registro, né, e que, portanto, é voltada só para investidores profissionais e limitada de investidores. Essa tabela mostra que a distribuição do número de investidores, ela mostra a distribuição do número de investidores por tipo de investidor, né? Sendo, então, possível observar quais são os tipos de investidores que investem, né, nas empresas de saúde. Em 2020, 7 empresas do setor de saúde tinham capital aberto e estavam ativas na CVM, né, que é a Diagnósticos das Américas, a Fleury, Qualicorp, Centro Mais de Diagnóstico, Instituto Hermes Pardini, Notre Dame Intermédica e Rapvida. Até 2018, investidores do tipo pessoa física, né, indicando, então, que com a abertura do capital na Bolsa de Valores, os principais tipos de investidores, né, do setor de saúde seriam investidores do tipo de pessoa física, né, já que representa aqui a maior, né, a quantidade mais relevante. Mas quando a gente olha para a distribuição das ações emitidas pelas empresas, a gente vê que, apesar do vasto número de investidores do tipo pessoa física, né, os investidores do tipo pessoa física, eles oferem uma quantidade muito pequena dos títulos que são ofertados, né? Na verdade, são os fundos de investimento e os investidores estrangeiros, né, que são os reais investidores do mercado, do setor de saúde no Brasil. Se a gente for olhar aqui a título de ilustração a Notre Dame Intermédica, e se a gente for ver aqui, 63,6% dos investidores, né, eram investidores do tipo pessoa física, mas eles só oferiram 4,9% dos títulos que foram ofertados, né? Já os investidores estrangeiros, né, a quantidade é bem menor, correspondem só a 16,8% dos investidores, né, mas eles oferiram 70,8% dos títulos que foram ofertados, né, evidenciando, então, que são os fundos de investimento e os investidores estrangeiros, né, que atuam no mercado de capitais, que são, né, os grandes investidores do setor de saúde no Brasil, adquirindo, então, a maior parte dos títulos que são ofertados pelas empresas. Ou seja, os principais investidores, né, os grandes investidores do setor de saúde do Brasil são agentes que não estão diretamente ligados, né, com a prestação do serviço enfim, com a garantia da qualidade do acesso ao serviço. As professoras Lena Lavinas e Denise Gentil argumentam que o interesse desse tipo de investidores se encontra nos dividendos, né, das empresas e principalmente na revenda das ações no mercado secundário, e, de fato, isso é possível observar essa tendência a partir dos dados da CVM. Analisando especificamente o caso da Notre Dame, porque foi a empresa que atuou mais ativamente durante o período, né, a empresa realizou de 2018 a 2020, né, sendo uma através da ICVM 400 e as outras 6 através da ICVM 476.
Das 7 ofertas que foram realizadas, 4 foram ofertas secundárias, né, evidenciando que a atuação da empresa está mais voltada para o mercado secundário de transferência de propriedade e retornos, altos retornos de curto prazo, do que para o mercado primário, né, visando obter recursos. Isso indica, então, né, que, de fato, com o avanço da financiarização da saúde, o objetivo final do investimento deixa de ser a provisão e a qualidade do serviço e passa a ser, principalmente, né, os resultados de curto prazo, né, e a maximização do lucro dos acionistas. Bem, introduzindo, então, a austeridade na análise, né, a maior influência dos agentes e instituições financeiras ligadas à alta finança sobre o Estado possibilita que a condução das políticas econômicas ocorra de forma que aprofunde a inserção da lógica das finanças na sociedade, de modo que o Estado passa a promover a financiarização. A professora Helena Lavinas argumenta que o modelo de crescimento dos anos 2000 ele introduziu, né, a lógica da financiarização no sistema de proteção social do Brasil, através da ampliação no acesso ao mercado ao crédito, da expansão dos planos de saúde, dos empréstimos estudantis, etc. No que diz respeito especificamente à saúde, é preciso adicionar que o crônico subfinanciamento da saúde pública, né, e recentemente a instituição, né, de uma agenda de política de austeridade permanente, afetam diretamente, né, o setor, contribuindo para que a financiarização avance, né, diretamente sobre o setor e indiretamente sobre o Estado. Adicionar as políticas de austeridade, né, a esses fatores que foram citados agrava todos os processos que foram abordados. Essa é uma questão problemática por muitas frentes, assim, né? Por causa da mercantilização de um serviço, de um direito social, né, que perde o seu caráter, né, de direito universal, por causa do impacto que isso tem sobre as famílias, né, que impactando não só a renda das famílias, mas também a qualidade de vida, e devido também ao avanço da financiarização, uma vez que os interesses especulativos não têm um horizonte de longo prazo, estando, então, distantes de qualquer projeto de investimento, assim como atender às necessidades sociais não está no escopo desse tipo de investimento. A política de austeridade, ao estrangular as possibilidades de financiamento da saúde pública, acaba contribuindo e reforçando, né, todos esses processos. A restrição do gasto do governo em um cenário de histórico subfinanciamento do SUS torna inviável a instituição de um sistema público universal que visa promover equidade ao acesso e reduzir as desigualdades. Recente brasileira, frente ao período de desaceleração em 2014, a atuação do governo vai na direção, né, de instituir obstáculos para a atuação do Estado através, né, do novo regime fiscal, a emenda 95, né, o teto dos gastos, que institui, então, um regime de austeridade permanente, né, no Brasil, vigente por 20 anos. Com o novo regime fiscal, o orçamento destinado para o SUS, que é historicamente insuficiente, foi congelado no patamar de 2017, né, e a partir daí passa a ser corrigido apenas pela inflação. Né, ou seja, o gasto federal com saúde ele vai cair com proporção do PIB, né, e da renda, né, assim como é esperado também que se tenha um aprofundamento, né, das disparidades sociais, uma vez que o serviço público ele necessariamente vai se manter insuficiente até 2036, né, ou ao menos até 2026, que é quando a regra vai poder ser revista. Ao não garantir a equidade no acesso, né, e a qualidade do serviço prestado pelo setor público, a população acaba sendo impelida para o setor privado, né, uma vez que os anos de subfinanciamento do SUS, né, desde que o SUS foi criado, impossibilitaram que, de fato, ocorresse uma cobertura universal, né, do setor de saúde pública. Frente a esse crescimento da demanda por serviços de saúde privado, o interesse por investimentos nesse setor ele aumenta, né, estimulando, então, tanto a mercantilização quanto a financiarização da saúde.
Dessa forma, a financiarização avança sobre o setor de saúde brasileiro em consonância com o subfinanciamento da saúde pública e com os estímulos do governo ao consumo de serviços de saúde privada. E a adoção de uma agenda de políticas de austeridade afeta diretamente o já insuficiente financiamento do SUS, o que vai ter efeitos dramáticos sobre a população, especialmente aquela de menor renda, que é a que mais depende, né, do serviço público, né, e da oferta pública. A adoção da agenda de austeridade, então, amplia os espaços de atuação do setor privado financeiro, ao mesmo tempo que impele a população a buscar por esses serviços essenciais no mercado privado, garantindo, então, a expansão da revalorização financeira. Dessa forma, essa agenda, além de estimular e induzir as famílias ao consumo privado, ela transfere parte das responsabilidades do Estado ao setor privado, indicando, então, um processo de financiarização do Estado. Adotar, então, as políticas de austeridade nesse contexto acaba reforçando esse avanço da financiarização ao restringir, então, as possibilidades de atuação do Estado. Bem, é isso. Vou parar aqui de apresentar. Obrigada. Obrigada, Aline. Foi uma exposição, acho que bastante clara e bem rápida também, você falou bem rápido, e muito, muito instigante, né?